Atenção pessoal para o sorteio da apostila de redação onde já se miu. Pessoal, vocês que comentarem nesse vídeo daqui, no vídeo da próxima competência, que é a competência 3, que vai sair ainda esta semana, eu vou sortear 3 destas apostilas impressas para vocês. Então comentem aqui, deem um alô e eu vou avisar se vocês forem sorteados, tá bom? Esse vídeo de hoje está muito especial, gente. Fizemos um vídeo de 1 hora cada um detalhando o material dos corretores do Enem. É um material de 100 páginas, cada uma das competências, e nós fizemos um podcast para você com tudo o que pode e o que não pode em cada uma delas. A competência 2 e 3 vai sair aqui no meu canal e a 4 e 5 vão sair lá no canal da Poxa Lulu, tá bom, pessoal? Vai ter todos os links aqui na descrição, tanto dos vídeos que já saíram, quanto os que vão sair no canal da Poxa Lulu na semana que vem. E comentem para terem a chance de ganhar essa apostila de redação super linda, onde já se miu. Um abraço e assista até o final, porque esse episódio da competência 2 tá show de bola. Só que o que a gente trouxe aqui hoje foi o material dos corretores do Enem. E é por isso que a gente vai abordar uma aula específica para cada um desses materiais. É um material complexo. Cada um aí tem cerca de 90 páginas, que é muito direto. Se você faz tal coisa, 0. Se você faz outras coisas, 40, 80. Porque lá, na prova objetiva, você não tem como saber, certo? Não é tão objetivo assim. E aqui tem como saber. Então estou aqui com a nossa queridíssima Poxa Lulu, especialista em redação do Enem. Tem uma plataforma incrível de correção. E nós vamos falar para vocês sobre a competência 2, pessoal. A redação do Enem é dividida em 5 competências. Vamos explicar um pouquinho melhor para vocês aqui como funciona o sistema de correção de redação. Mas é claro que hoje nós vamos nos aprofundar nessa competência. Vai pegar fogo? Vai pegar fogo? Socorro, socorro! Não, calma. Não vai pegar fogo de verdade. Antes de tudo, eu queria falar que os alunos geralmente têm contato apenas com esse tópico principal aqui do que é exigido em cada uma das competências. E raramente eles se aprofundam. Eu posso afirmar isso porque o meu canal é específico de redação e toda vez que eu faço uma playlist dedicada às competências, são as aulas que têm menos visualizações, por exemplo. Eles negligenciam as regras. Ignoram. E na plataforma, eu tenho uma plataforma de correção, eu percebo que os alunos estão muito mais preocupados com a nota final do que, de fato, perceberem quais competências eles mais perdem pontos. Lá na plataforma tem um gráfico que é a média das competências. Justamente para te dar o norte. Será que você, em cada redação, você perde ponto em uma competência diferente? Se isso acontece, isso te dá uma resposta. Significa que você ainda não conhece nenhuma delas. Você tá chutando. E na sorte você acerta. Tá chutando cada vez mais de uma forma. Se é sempre na mesma competência, então também significa que a sua deficiência está numa competência específica. Eu selecionei um trecho do material dos corretores. Selecionei vários trechos, os mais importantes. Sim. E já tá até marcado aqui para vocês, pessoal. Tá mastigadinho. Antes de tudo, Diga. desmembrar aqui o tópico principal. Ah, tá. Vamos lá. O que isso quer dizer? Vocês precisam saber que a competência 2, ela vai ser avaliada em 3 vertentes. Primeiro, olha, vamos ler exatamente como ela é. Compreender, agora com a entonação correta, né? Compreender a proposta de redação. O que é a proposta de redação? O tema. O tema da redação. Você precisa não só compreendi. Não, demonstrar que compreendeu a sua redação, óbvio. E existem maneiras de fazer isso. E aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Isso é repertório sociocultural. Aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Você usar uma área externa. Você colocar um filme, uma série, um livro, um desenho animado, um dado estatístico, a Constituição. Nós temos uma gama de possibilidades, né? Dentro dos limites estruturais do texto tipo dissertativo, argumentativo em prosa. Só que, inclusive, a maneira como é pontuado não é nem essa ordem aqui. Primeira coisa que vai ser avaliada é você compreender o tema. Sabe por quê? Porque a competência 2 é a única que não tem nível 0. Todas as outras têm nível 0. Você pode zerar a competência 1 e acertar todo o restante. Tirar nota máxima no restante. A 2, se você zera a competência 2, significa que você zera a redação. Porque o que é zerar a competência 2? É você fugir do tema. Então, a primeira coisa que o corretor vai avaliar é se você compreendeu a proposta de redação. Se você compreendeu o tema. Se você não compreendeu o tema... 0? 0 na redação inteira. É por isso que muitos corretores começam a corrigir a redação pela competência 2.
Você sabia? Que a Se maioria tiver fugido do tema, já é 0 em tudo e não ponto precisa final. nem perder o tempo ali. Porque são muitas redações para serem corrigidas por dia. Olha só. Então, a primeira competência que a maioria dos corretores do Enem corrige é a competência 2. A 1 é a última. Eles não corrigem na ordem, competência 1, 2, 3, Não 4, corrigem na ordem. 5. Primeira a 2. Por quê? Uhum. Deixa eu ver se ele entendeu o tema. E pro Enem, é muito claro. Entendeu o tema? Tá apresentando o tema. As palavras do tema. Sinônimos. Sinônimos, hiperônimos e hipônimos, mas principalmente, na introdução, por exemplo, as palavras do tema. Claro que, às vezes, você não vai conseguir colocar a frase temática inteira. Até porque o Enem tenta dificultar. Ele traz uma frase temática extensa, complexa, com alguma especificidade. Às vezes você não vai conseguir. Mas você tem que demonstrar que você entendeu o que ele espera. E nos desenvolvimentos, aí você vai retomar com sinônimos, hiperônimos e hipônimos. Na conclusão, você vai fazer a proposta, que é assunto específico para outras aulas também, mas demonstrando que você compreendeu o tema. Então, não compreendeu o tema? Nem sigo nessa correção. Já posso partir para a próxima. Então, você entender também como funciona a jogada te ajuda, certo? Segunda coisa que vai ser avaliada nessa competência é se ele entendeu o tipo textual dissertativo argumentativo. Que pro Enem, igual você falou assim, tem as regras que às vezes na gramática nem é, mas o Enem exige. Também, na competência 2, dissertativo argumentativo nada mais é do que o seu texto ter início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas quando eu digo desenvolvimento, não necessariamente os parágrafos de desenvolvimento. Não deixa de ser, mas é o desenvolvimento do texto, entende? Do seu ponto de vista, das suas Sim, ideias. Sim. E aí a gente desmembra, até para facilitar para o aluno, que ele deve apresentar 2 desenvolvimentos, 2 parágrafos de desenvolvimento. Mas para o Enem, texto tipo dissertativo argumentativo é o texto que tem início, meio e fim em defesa do ponto de vista. Para aí sim, o aluno chegou nisso, deixa eu avaliar o repertório dele. Aí Repertório também, é a última coisa. A última coisa da competência 2. Enquanto muitos acreditam que a competência 2 Vou é citar o meu um repertório. filmezinho aí, eu vou gabaritar competência 2. Não. Nada a ver, nada a ver. E aí que vem o repertório, que a galera tem muito medo, tem estratégias também, mas não precisa ter medo, enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas tá entendendo que o que foi passado pro aluno até então? É esse título aqui, que nem tá na ordem como é corrigido. Olha só, se eles não tivessem acesso ao material, se a gente não tivesse aqui fazendo isso, alcançando milhões de alunos. Quero mostrar no slide aqui só uma frasezinha para ilustrar isso que a Lulu falou. Tá, aqui vocês podem ler tudo se vocês quiserem, mas eu marquei uma frase. É mais do que uma simples exposição de ideias. O texto dissertativo argumentativo do Enem. Aí a gente já começa na orientação para os corretores. Os corretores estão lendo esse material e eles pensam, beleza, tem que ser mais do que uma simples exposição de ideias. E para quem nunca ouviu falar de redação do Enem, ou para quem não entende tanto das competências, pode achar difícil entender a diferença entre uma exposição de ideias e um texto dissertativo argumentativo. Sim. Como que... Você consegue explicar essa diferença, Lulu? Sim. É detalhe, é um detalhe. Sim, inclusive é o maior motivo que faz os alunos fugirem do tipo textual exigido. Eles ficam nessa de, preciso apresentar repertório, preciso apresentar uma área do conhecimento, e não conseguem evidenciar o ponto de vista deles ali. Porque você não vai falar, eu penso que, primeira pessoa e tal. Até pode usar a primeira pessoa no Enem, mas não há necessidade para você expor o seu ponto de vista. Não é isso que evidencia o seu ponto de vista. Então, muitos alunos, às vezes, querem trazer repertórios e ficam demais naquele repertório, por exemplo. E acabam trazendo um texto expositivo. Ou seja, o corretor está lendo e não consegue identificar. Tudo bem, trouxe o repertório. Tudo bem, é um repertório que tem relação com aquele tema. Mas e o que você pensa com isso? Para que você usa esse repertório? O que você pensa? Qual foi a sua função? Por que esse repertório dentre milhões de possibilidades? Pois é. Então, que é a parte, inclusive, da produtividade do repertório. A gente vai falar sobre tudo isso, gente. Já estamos navegando aqui, mas dá para ser específico em cada um desses pontos. Só para vocês entenderem. É muito mais do que isso. Você tem que evidenciar o seu ponto de vista em defesa da sua tese. A tese é o ponto de vista, mas era algo também que me incomodava. Tese é o seu ponto de vista. Mas e aí, como é que eu apresento o meu ponto de vista? Como faz uma boa Como tese? que faz uma boa tese? Eu achava isso muito difícil, entendeu? Mas agora, entendendo profundamente o material dos corretores, isso vai ficando mais tranquilo.
no momento que você tem um mapa, você consegue navegar tranquilamente. Sim. É essa a questão. Estamos dando o mapa Sim. aqui para vocês saberem. É óbvio que a pessoa vai ter que praticar depois escrever redações, ela não vai começar fazendo uma redação perfeita, por isso a necessidade de plataformas de correção de redação. Poxa, Lulu, para vocês é a melhor de todas, fica aqui a minha recomendação. Mas é importantíssimo saber as regras do jogo, saber o mapa. E eu quero ler um outro ponto aqui, pessoal, uma outra frase que eu achei importantíssima. Lembre-se de que a sua redação deve ser compreendida até mesmo por um leitor que não tenha tido acesso à proposta de redação. Perfeito. Isso é uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas. Ignore o fato de que na sua cabeça você sabe que o corretor sabe o tema. Você tem que ser tão bom a ponto de fazer um parágrafo de introdução, que é o primeiro. Imagine, tá fazendo uma redação, escreva sobre o que você quiser. Eu vou ler a sua redação, eu tenho que descobrir qual é o assunto da sua redação na sua introdução. Qual é o tema da redação que você escolheu? Você poderia encarar o Enem dessa forma. Não é. Ele estipula o tema. Mas encare como se o corretor não soubesse qual é o tema. Ele precisa descobrir, na sua introdução, qual é o tema que está sendo tratado. E se você não apresenta isso corretamente, você está falhando. Já na introdução... Você já está, possivelmente, tangenciando o tema. O que eu gosto de abordar? A frase temática do Enem, geralmente, é uma frase extensa. Propositalmente, tá? Por quê? Eu falo para os alunos que existe um perfil temático, Humberto. Não sei se você já me ouviu falando isso. Educação... Não? Esses são os eixos temáticos. Eixos. Perfil temático. Características em comum entre todos os temas que já caíram até hoje. Características. Para quê? Eu posso não saber qual tema vai cair, mas eu sei o que esperar dele. Eu me preparo porque eu sei que, independente do tema específico, porque o Enem vai especificar, tentando dificultar, mas eu sei que ele não vai, da noite para o dia, me apresentar algo que ele nunca fez antes. O Enem segue essas características. E segue também por conta da competência 5, que exige proposta de intervenção. Por exemplo, uma característica que a maioria das pessoas já sabe, todo tema de redação do Enem é um problema. Sempre. Não, Lu, e se esse ano não for um problema? Já ouviu isso? E se esse ano não for um problema? Sempre vai ser. Você tem que defender um ponto de vista. Não só defender um ponto de vista. Você tem que criar proposta de intervenção. Como é que você cria uma proposta de intervenção para um tema que não é um problema? Às vezes o problema não está explícito na frase temática. Mas você tem que evidenciar o problema. Já aconteceu. Enem 2016. Publicidade em questão no Brasil. Publicidade infantil, não é? Publicidade infantil em questão no Brasil. Você leu a frase temática. Você pode ter ficado assim. Tá falando sobre atores mirins? Existe. Se não tivesse texto motivador, você poderia ter diferentes interpretações. Mas como problematizar isso? Não era isso. O tema não era esse. Se você leu o tema e ficou na dúvida, vai para os textos motivadores. Você tem que entender o que de fato ele espera de você. Publicidade infantil em questão no Brasil, de cara não dá para entender tanto. Pode ser um monte de coisa. Lendo os textos motivadores, você teria entendido o contexto que era a respeito da manipulação das crianças e como isso interferia. Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial, baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado. Sim. No Enem 2021, foi considerado como tangenciamento ao tema um encaminhamento que tratou apenas do assunto a ele relacionado. Por exemplo, apenas registro civil, sem tratar do acesso à cidadania. Porque o tema era invisibilidade e registro civil. Tinha registro civil, tinha acesso à cidadania. Se a pessoa só falasse da certidão de nascimento, a certidão de nascimento é importante, tal. Tangenciou. Não fugiu, não vai zerar. Mas o tangenciamento já vai dar uma nota bem baixa na competência 2. Sim. Dos níveis mais baixos mesmo. Sim, fica limitado. 40 pontos só. Não tem como você passar, mesmo que você tenha repertório, não. E essa é a grande pegada do perfil temático. Quando você entende que todo tema tem as suas características em comum, mas, embora ele tenha essas características em comum, você vai se deparar com uma frase temática que geralmente é extensa e que aquelas palavras que eu chamo de palavras adjacentes ao tema não estão ali à toa. Não, eu peguei o tema aqui, posso ler inteiro? Pode. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Exato. Esse era o tema. Era isso tudo.
Você tem que falar disso tudo para mostrar que você compreendeu, olha, competência 2, compreendeu a proposta, para que você tire as notas mais altas da competência 2. Eu quero aproveitar para já mostrar o próximo, Lulu, que primeiro like, deixem um like no vídeo. Isso daqui, do material dos corretores, sobre as notas especificamente, pessoal. Já mostrei para vocês da competência 1, quero mostrar para vocês da competência 2. Claro, não vamos ler tudo aqui, mas isso, pode mostrar assim. Excelente, Gabriel, excelente. Vejam bem, pessoal. Na linha de cima, nós temos competência 2 e explica de novo, diz o que é. O compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das áreas de conhecimento, dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Essa é a competência. Temos níveis de nota. Percebe? Nível 1, 2, 3, 4 e 5. É a única que não tem nível 0. É a única que não tem nível 0, já presta atenção nisso, foi o que a Lulu falou. Se a pessoa fugir do tema é 0 absoluto, não só 0 na competência. Mas percebam, nível 1, tangência ao tema. Se tangenciou ao tema, já tem a nota mínima, sem ser o 0, que é o 40. Pode tirar até 200, e a nota vai de 40 em 40. Sim. 40, 80, 120, 160 ou 200, que é a nota máxima na competência 2. E quando tem uma nota quebrada, tipo você, 980, é porque um corretor tirou e o outro não. Isso, tirei 160 em uma das competências por um corretor e 200 na outra, eles fazem a média, eu tirei 180 Porque toda naquela redação corrigida competência. por 2, e essa Excelente. nota vai ser a média. Prestem atenção, pessoal, pode botar de novo, Gabriel. Tangência ao tema. Tangenciou, já é automaticamente só 40 pontos nessa competência. Ou, olha aqui, olha o que está escrito. Ou se tangenciar, ou se a sua redação for o seguinte: texto composto por aglomerado de palavras. Aglomerado de palavras sem sentido. Sem sentido. Isso é mais comum do que a gente imagina. Mas tem muita gente que não sabe o básico da escrita, pessoal. Essa aqui é a tristeza. Às vezes a gente está falando aqui com alunos de altíssimo nível, de elite de medicina. Com certeza. Mas tem muita gente que não sabe escrever uma frase de poucas palavras. Isso é tristíssimo e a gente tem que mudar isso. Falei aqui do nível mínimo, 40 pontos, mas tem o nível... E tem mais. Assim. Traços constantes de outros tipos textuais. Tipo carta, receita... O mais comum é o texto expositivo. Texto expositivo... Ou narrativo. Que narrativo. Quer falar lá de uma alusão histórica e fica um parágrafo inteiro narrando um período histórico. Tem que tomar cuidado. Olha Tem só. que saber que o repertório está ali para fundamentar o seu ponto de vista, para te auxiliar na redação e não para te prejudicar. E percebam aqui, é tangencial o tema ou, que isso é importante, ou um texto composto por aglomerado, ou traços constantes. Porque não tangenciou, mas fez um texto composto por aglomerados de palavras, que dificilmente alguém que escreve dessa forma não está tangenciando, mas facilmente pode estar apresentando traços constantes de outros tipos textuais. Sim. Mesmo que estivesse apresentando isso falando sobre o tema específico. Sem tangenciar. E vejam, pessoal, tinha mais alguma coisa, Lulu? Não. Vejam, gente, nível 2, ou seja, que vale 80 pontos nessa competência. Abordagem completa do tema. Percebe, já começou desde a nota 80, que não é uma nota alta, não. Não é uma nota alta da competência 2. Não. Vocês que querem cursos mais concorridos, menos de 160 em cada uma das competências já é insatisfatório. Mirem pelo menos no 160 ou no 200 de cada uma das competências. 200 em todas. Só a um que a gente... A 1 é o inimigo. A 1 é o inimigo. Mas 200 em todas Porque conta com a sorte também, a gente conta sabe com a que sorte. infelizmente acontece. É relativamente fácil você tirar 200 na competência 2, 3, 4, 5. É fácil. A 1, Aquelas... um 160 já dá pra fazer. Depois que você entende, fica fácil. Prestem atenção, pessoal. Nível 2, ou seja, 80 pontos da competência 2. Abordagem completa do tema. Já aí, já fala, tem que ser abordagem completa. Invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil. Mas como não tangenciar o tema? Porque me perguntam muito isso. Como não tangenciar? Muito. É verdade, é verdade. Eu meio que sei fazer, mas eu não... Deixa eu pensar. Esse é um dos maiores motivos que as pessoas... Verdade. Você tá me perguntando ou você tá puxando a bola para você explicar? Tanto faz. Eu quero tentar Posso explicar. Porque para mim, eu não tava esperando essa pergunta, mas eu sei fazer. Eu só tenho que processar um pouquinho a informação. Primeiro lugar, sempre leia o tema. Tem gente que bate os olhos no tema, já vai escrever a redação, tá no meio da escrita do texto dissertativo, tá quase na conclusão e pensa, qual que era o tema mesmo?
Se você tiver que parar para pensar qual que é o tema mesmo, você já tá errado. Todo parágrafo que eu ia fazer, eu voltava. Tá se adequando ao tema? Tá fazendo referência a todos esses pedaços do tema? Tô falando tanto da invisibilidade, quanto do registro civil, quanto a garantia de acesso à cidadania. Não precisa usar sempre as mesmas palavras. Pode usar sinônimos, hiperônimos, hipônimos. Você pode dar o contexto que fale de invisibilidade sem falar de invisibilidade. Sempre você ter o tema na mente. Se você tiver o tema completo na sua mente, vai ser muito difícil você tangenciar. Eu acho que essa é a minha dica para as pessoas. Sim. Mas em pelo menos um momento do texto ele tem que falar do tema por completo. Não exatamente com as mesmas palavras, igual você falou, mas principalmente na introdução. A dica é na introdução porque é o primeiro parágrafo. Tem que demonstrar já de cara que você entendeu. A gente vai falar na próxima aula sobre a competência 3, que é a teoria e a prática. Isso vai ficar mais visível. Mas, por exemplo, esse tema, muita gente teve dificuldade. Invisibilidade e registro civil, uma questão de cidadania no Brasil. Vamos falar de um tema aparentemente mais fácil. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Muita gente tangenciou porque falou só sobre violência contra a mulher. Mas o Enem não quer que você fale só sobre violência contra a mulher. Tem que falar que ela persiste apesar dos esforços. Persiste. Por que persiste? Se o tema fosse os desafios para amenizar a violência contra a mulher na sociedade brasileira, é outro tema? Se é outro tema, essas palavras são importantes. É por isso que eu chamo de núcleo temático, violência contra a mulher. É a parte mais importante. As palavras adjacentes são persistência dela na sociedade brasileira. Eixo temático seria a violência. Entendi. Entendeu? Então, na introdução, sempre busque apresentar as palavras do tema. Assim você vai mostrar para o corretor, porque por mais que a realidade é uma, apresentei as palavras, apresentei na redação, ou tô dando a entender que é isso, mas tem também aquela questão de que o material exige. Igual você falou da competência 1. Entendeu? É verdade. Tem o início, meio e fim, texto dissertativo, argumentativo para início, meio e fim. Tem que apresentar as palavras do tema. Não necessariamente os desafios para combater. Porque às vezes não vai fazer sentido no contexto que você está apresentando na introdução. Mas as palavras mais importantes têm que estar presentes na introdução. E depois você retomar nos desenvolvimentos, porque senão você pode também estar fugindo. Pegou uma linha de raciocínio, já era aquele tema de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Muita gente falou de fake news. Dá para falar sobre fake news no tema, mas o tema não era fake news. Então, se você pega para esse gancho e de repente você só tá falando de fake news, já era. Entendeu? Olha só. Lu, você é a pessoa certa para fazer esse Mestres Cast conosco. Quero continuar, trazer para vocês. Já começou no nível 2, 80 pontos, abordagem completa do tema. E não é só fazer uma abordagem completa do tema. Tem que ter 3 partes do texto, pelo menos 2 delas não em... 3 partes do texto com 2 delas embrionárias. Sim. A gente vai explicar. Embrionária é ruim. Embrionária é que não tem 2 linhas. Não tem uma coisa muito pequena. Se você fizer uma abordagem completa do tema, só que 2 parágrafos seus forem muito pequenos, já vai valer só 80 pontos. Ou então, se você fizer uma abordagem completa do tema, mas a sua conclusão for finalizada por uma frase incompleta... Isso aqui... Bizarro, né? Isso aqui é um nível que muita gente não faz ideia. Eles acham que a conclusão é só competência 5. Não. Eles confundem competências. As competências avaliam o seu texto como um todo. Já começa por aí. Todas as competências avaliam o texto como um todo. Inclusive a 5, porque você sabia que não é obrigatório apresentar proposta de intervenção na conclusão? Ah, é? É mais fácil, é mais bem estruturado para a competência 3. Mas se você, por acaso, quisesse apresentar no desenvolvimento, seria possível. Só que para o seu projeto de texto, para um raciocínio que tem início, que você apresenta argumentos, que você defende cada um deles e você depois cria um plano de ação, isso fica muito melhor. Na conclusão. Início, meio e fim. Mas você poderia, por exemplo, tirar nota máxima na competência 5 apresentando proposta no desenvolvimento. Olha. Provavelmente você perderia na 3. Por falha de projeto de texto. Que loucura. Entende? O projeto de texto é a competência 3, que é o nosso próximo episódio. Exatamente. Legal. Tem muita coisa para falar. Ah, é legal. Mas isso aqui, olha só, ninguém aborda isso. Por quê? A gente está falando aqui que às vezes o aluno está lá fazendo a conclusão e, de repente, na hora de passar limpo, faltou uma linha. Uma palavra. Uma palavra. Ele vai escrever embaixo naquela linha que não existe.
que acontece muito, vai ter que ser ignorado aquilo. Por mais duro que seja pro corretor, porque tá? Vai ignorar e sabe o que vai acontecer? Ele vai tirar 40 pontos na competência 2 e vai pensar assim, o que aconteceu? Eu não apresentei, eu representei repertório, porque se a nota, tá tudo certinho. Não. Será que eu fugi do tema? Será que eu não tangenciei? E aí? Porque ninguém fala isso. Ninguém fala. Porque você não terminar a conclusão pode afetar a sua competência 2 drasticamente. Desculpa, Gabriel. Desculpa, Gabriel. Tenta não tocar no microfone. Desculpa de novo. Drasticamente, porque você vai limitar a sua competência 2 em 80 pontos. Por causa de um detalhe. Um detalhe. Um outro detalhe que as pessoas sempre me perguntam, Humberto, pode usar dados dos textos motivadores, como repertório, como argumentação? Pode, mas se você tiver um texto que apresenta muitos trechos de cópias dos textos motivadores, sua nota na competência 2 não vai ultrapassar 80 pontos, porque é isso que o material do corretor está falando. Deixa eu ler de novo para vocês. Nível 2, que vale 80 pontos. Redações que apresentam muitos trechos de cópias dos textos motivadores não devem ultrapassar esse nível. E aí que vem, o que é muitos trechos? O que é? É um pouco subjetivo. Mas ao mesmo tempo, bom senso, camarada. Tenha bom senso. Pode pegar um dado ali, beleza. Mas primeiro, me corrija se eu estiver errado, Lulu. Mas o dado que você tirar do texto motivador, uma porcentagem, um dado estatístico, não é considerado como repertório sociocultural. Correto? Sim. Mas aqui ele tá falando de cópia. Cópia, não pode copiar. Ele pode parafrasear, que é você pegar a ideia e apresentar com as suas próprias palavras. Isso não tem problema. Cópia que não pode. Cópia não pode. Eu nem considero já 2 linhas, algumas partes com 2 linhas, já excesso de cópias. Mesmo que depois você tenha apresentado um repertório ao mesmo tempo legitimado e pertinente com uso produtivo. Olha e aí só. não deve ultrapassar isso. Poxa, ou seja, apresentou aquilo, mas mesmo assim não deve ultrapassar esse nível. Fez tudo bonitinho, mas apresentou também muita cópia. Exato, não passa dos 80. Exatamente. Posso falar do próximo nível? Claro. Nível 120. Já passou do 100, mas ainda é baixo para você que quer entrar na faculdade. Mas vamos lá. Abordagem completa do tema, a partir de agora sempre vai ser, e 3 partes do texto, com uma parte que pode ser embrionária. Se tiver um parágrafo muito curtinho, eles até já fazem uma vista grossa, podem te dar um 120. Mas tem que ter também 3 coisas. Uma das 3 coisas. Repertório baseado nos textos motivadores e ou repertório não legitimado. Vamos explicar o que é repertório não legitimado. E ou repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. Vamos explicar o que é legitimado, pertinente e produtivo. Eu acho melhor, Lulu, a gente já explicar o que é o certo do legitimado, produtivo e pertinente, porque senão, se a gente for primeiro explicar o errado para depois explicar o certo, vai ficar muito confuso, longo. Né? Já vamos partir para os níveis mais avançados, o nível 160 e o 200, que é nisso que você tem que mirar. Mas esse material do corretor ele está disponível, né? O INEP liberou. Essa cartilha do corretor, se eu não me engano, é do ano de 2020, tá certo? Eu acho. Isso, é de 2020. E eu quero partir aqui para o nível 160 e 200, da competência 2. A abordagem completa do tema vai ser comum em todos. Isso é mais do que a sua obrigação. Isso é mais do que a sua obrigação fazer a abordagem completa. No nível 4, que é 160 e não é 200, tem que ter 3 partes do texto, nenhuma parte embrionária. Nos dois é isso, né? Também não faz mais. Não faz mais do que a sua obrigação escrever parágrafos mais completos. Não dá para escrever, para explicar praticamente nada em 2 linhas. A gente está brincando aqui, mas vamos ensinar a fazer isso nas próximas aulas. Então, para 160 ou 200, sempre ter a abordagem completa do tema e parágrafos bem desenvolvidos. A diferença, o que vai diferenciar o nível 160 do nível 200 da competência 2 é um detalhezinho. O nível 160 é o seguinte: repertório legitimado e pertinente, mas improdutivo. Não vai ser produtivo. O que é produtividade? Já vamos falar. E o nível 200, você já consegue deduzir, repertório legitimado e pertinente e produtivo. Só uma observação visual aqui. Se você olhar essa tabela, você vai ver aqui a abordagem completa do tema. Que é, agora a gente volta para o que a competência exige. Compreender a proposta de redação. Abordagem completa. Aí olha como é que está invertido. E aplicar conceito das áreas do conhecimento. Isso é o repertório.
Só que aqui está invertido o que era passado para o aluno. Mas na grade específica de correção, não. Porque depois vem a parte do quê? Tipo textual, dissertativo, argumentativo. Então, segue a ordem. Abordagem do tema, ok. Tipo textual, se não é embrionário, ok. Aí o repertório... repertório. Repertório é a diferença entre o 160 e o 200. Sim, que são os níveis maiores. Mas a base, o fundamento é compreender e saber explicar sem parágrafo curtinho. Sim. Então, isso é o mais importante. O repertório é o detalhe. Tem gente que só fica decorando um monte de citação de filósofo e aí escreve um repertório que não é nem legitimado, nem pertinente, nem produtivo e fica, por que eu tirei 80 na competência 2? Vamos mostrar para vocês. Isso aqui foi só uma frasezinha, não precisa nem botar tanto, Gabriel. Pode voltar para mim? Eu escrevi isso aqui porque, isso é óbvio, mas é importante frisar, durante todo o processo de escrita, jamais perca de mente o tema completo. Toda vez que você estiver escrevendo, será que eu estou falando referência ao tema completo? Sempre tenha ele no fundo da sua mente. Quero só ler sobre o que é a parte embrionária do texto do material do corretor. Vou ler exatamente como está no material do corretor. Há partes embrionárias no texto dissertativo argumentativo quando a introdução, a argumentação e ou a conclusão são muito curtas devido à sua pouca produção. Parágrafo curto. Parágrafo curtinho demais que não consegue desenvolver. Uma introdução de uma linha. Um desenvolvimento de duas. Não dá. Não dá. Bom senso, pessoal, na hora da sua escrita da redação. Mas repertório, Lulu. Vamos para repertório agora. Repertório é legal. Melhor parte. Melhor. Dessa competência. Eu citei o meu próprio livro, eu quero falar aqui no podcast. Citei o meu próprio livro na redação do Enem. 980. Tirei 980 na redação do Enem, pessoal. Eu vou ler para vocês a introdução em que eu citei o meu próprio livro. Vamos falar de repertório. Deixa eu ver aqui, olha só, esse esquema é tão bom. Esse esquema é tão bom. Vamos lá, o que a gente pode falar desse esquema? Vamos lá. Primeira coisa, repertório sociocultural. Legitimado. O que é o repertório sociocultural? É você usar áreas do conhecimento externas do seu conhecimento de mundo que fogem do senso comum. Por exemplo, você fala, a violência no Brasil só cresce. Beleza, todo mundo sabe disso, mas com base em que você está afirmando isso? Com base no senso comum? Então é um repertório não legitimado. A gente tem uma opinião com base no senso comum. De acordo com pesquisa de G1, a violência no Brasil cresce tantos por cento. Então, estamos trazendo aqui uma pesquisa. Isso é um repertório. Mas não necessariamente algo complexo. Você não tem que estar realmente atualizado sobre todas as pesquisas que saem todos os dias, porque o tema pode cair sobre qualquer coisa. Nós temos filmes, séries, livros. É o seu conhecimento de mundo. E mais do que isso, demonstrar essa percepção de que eu li o tema e eu soube pensar em algo do meu conhecimento, da minha vivência, para abordar aqui. Então, o repertório legitimado é aquele do seu conhecimento de mundo e que tem respaldo nas áreas que são reconhecidas pela banca do Enem. Como eu já falei, Constituição, filmes, séries, livros, pesquisas, voz de autoridade, ou seja, caiu um tema sobre esporte, você citar o Pelé. Medicina, Drauzio Varela. Todo mundo conhece. Alguma Todo mundo coisa. vai reconhecer isso como algo autoral. Esse é o repertório legitimado. Repertório pertinente, como o nome diz, é o repertório que tem relação ao assunto, pelo menos, que está sendo tratado no tema. Essa talvez seja a parte mais complexa. Porque quando você tem medo do tema que vai cair, você pode pensar, opa, e se eu não lembrar de nada que seja pertinente a esse tema? Por isso que conhecer profundamente o perfil temático te ajuda. Eu posso não saber o tema específico que vai cair, mas eu sei as características. E isso já me ajuda a estudar algo que possa me auxiliar. Porque se cada tema fosse de um jeito, aí realmente você correria esse risco. Entende? Eu entendo e eu quero colocar um outro ponto acima disso. É que tem muita gente que fica desesperada pensando, fui fazer a redação do Enem, só que eu não lembrei de nada. Não lembrei de nenhum repertório. Isso pode acontecer. Pode, porque a pessoa às vezes ela está se preparando para a redação, mas ela não está lendo notícias, ela não está vendo filmes, ela não está ouvindo músicas, vendo séries. Ela nem parou para dar uma olhada na Constituição. Está ansiosa. O fator psicológico é importantíssimo. Gente, falo aqui para vocês se acalmarem. Todo mundo sabe algum repertório para algum tema. Todo mundo. Nem que seja um repertório que sirva para vários, tipo a Constituição brasileira.
É claro que você precisa estudar repertórios. Não é só você chegar na redação e esperar que do nada te venha uma inspiração divina. Você tem que estudar. Tem que estudar repertórios, tem que ter alguma coisa na mente. Mas é claro que você já faz isso ao longo do tempo, ao longo dos estudos. O mais importante do que o repertório em si é como você usa ele. Isso. É como você usa ele, e eu quero ler aqui para vocês esse... Como é que se chama isso? Esse esquema que está no material dos corretores, que é muito simples e direto ao ponto. Vamos ver da parte da esquerda primeiro. Vocês que estão ouvindo só o podcast, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Está escrito um quadrinho escrito repertório. Qual que é o nome disso aqui? Isso aqui tem um nome correto, É um gente. esquema Tá anagrama? Anagrama. Não, anagrama é outra coisa. Cuidado, Anne. não vai. Como é que chama esse negócio? Não, Ela você não nem tá tá vendo. vendo, nem tá vendo. Como é que... Fluxograma. Fluxograma. Pronto. Deve ser um fluxograma. É um Fluxograma. fluxograma. Vejam bem, um fluxograma, um esqueminha, mais bonito falar, está escrito repertório. Aí desse repertório está escrito o seguinte, para o corretor ler e avaliar qual nota ele vai dar na sua redação, na competência 2. Apresenta muita cópia dos textos motivadores? Sim. Então já dá 40 pontos. Pronto, é 40 ou é Sim, 80? 40. Ou 80, 80. É 80, nível né? 2. Nível 2. Sim, é 80 pontos. Direto. Não apresenta muita cópia dos textos motivadores, aí ele vai para a próxima pergunta. É só baseado nos textos motivadores? Se o repertório for só baseado nos textos motivadores, sim, nível 3. Aí a importância de ser baseado e ser cópia. Isso, Baseado isso, é a isso. paráfrase. Isso, sendo cópia, nível 2. Sendo uma paráfrase, mas se for só paráfrase do texto motivador, não tiver nada de original, nível 3, que é 120. Aí vamos lá. É baseado nos textos motivadores? Se não for só baseado nos textos motivadores, aí vai ter uma outra pergunta. É legitimado? Que é o que a Lulu falou. Se for legitimado, ou melhor, se não for legitimado, continua nível 3, 120 pontos. Sim. Porque olha só, quando o repertório... Isso aqui é importante. Porque às vezes o aluno pensa assim, eu posso me basear nos textos motivadores? Pode. Não tem problema. E você pode até não perder ponto nenhum aqui. Você pode chegar no nível 5 mesmo tendo um repertório baseado, uma paráfrase de um repertório. Mas você vai ter que ter pelo menos um que seja legitimado. E essa análise aqui ela é feita com base no seu melhor repertório do texto. Tá? Por exemplo, foi feita você apresentou na introdução, repertório legitimado, pertinente, produtivo que a gente está explicando. Chegou no nível 5. Aí lá no segundo desenvolvimento você fez um baseado nos textos motivadores, uma paráfrase, você não vai perder ponto, porque você já atingiu lá em cima. Eles avaliam um repertório. Pelo menos um. Pelo menos um, Se tiver ok. um repertório, legitimado, produtivo e pertinente, já é a nota máxima, se você tiver compreendido o tema e todas essas questões. Exato. Mas então vamos continuar, pessoal. Se o repertório é legitimado, sim, aí o corretor vai se fazer uma outra pergunta. É pertinente? Ou seja, tem a ver com o tema? Se for não, a resposta é continua nível 3. Continua 120 pontos. Mas se for pertinente, aí ele faz mais uma pergunta. É produtivo? E a produtividade é isso que eu estou falando. Você tem que mostrar que esse seu argumento, esse seu repertório, contribui para a linha de raciocínio do texto. Contribui para a defesa do ponto de vista. Exato. E isso é tão difícil de fazer. É tão difícil de fazer porque as pessoas estão decorando citação pronta. Fala, Kant fala que o homem é o que a educação faz dele. Mas não tem porcaria nenhuma a ver. Não tem nada a ver. O Kant fala que a educação, o homem é o que a educação faz dele. Nesse sentido, devemos... E aí? E aí? O que muda é você sempre justificar o uso do repertório e são diferentes formas de fazer dependendo do parágrafo. Se for na introdução, geralmente você vai trazer o repertório para contextualizar com o tema. Por isso que eu acho mais fácil pegar, chegou no tema, pensou nele, você vai fazer o brainstorm, ou seja, anotar todas as ideias. Anotou tudo que vem de repertório na sua mente, argumentos e tal. Quando chegar na introdução, você vai pegar o melhor que você considera. Não é porque é o primeiro parágrafo, porque você vai começar falando do repertório em si. Quase como se fosse uma narrativa ali, só que curta. 2 linhazinhas falando no livro da cinza de Onira, nananana. Provavelmente você fez isso. A segunda parte é você contextualizar com o tema. Comparar. Fazer uma comparação. Se for um livro fora da ficção, um filme fora da ficção, isso acontece de tal forma. Ou seja, está contextualizando, está justificando ali. Pertinência.
pertinência. Mas também produtividade, porque você explica qual é a relação do tema com o livro, no caso. Eu vou trazer um exemplo Você aqui. vai trazer um exemplo, a gente vai analisar. Quando é no desenvolvimento, que geralmente é feito numa parte, numa outra etapa, o repertório, na verdade, ele vai servir para ou fundamentar a sua ideia, que é o seu argumento da tese, trazer força à sua argumentação, ou ser uma contra-argumentação. Eu penso isso, mas não é o que acontece. Usando também conectivos, que a gente Sim, vai falar da competência os 4. conectivos que fazem tudo acontecer. É mágica, pessoal. mágica. Quando vocês ouvirem sobre a competência 4, a gente vai a fundo. Vai trazer exemplos, vamos mostrar realmente como os conectivos fazem a mágica. Sabe por quê? Porque sem os conectivos a pessoa se perde. Lulu, sabe o que eu acabei de fazer? Eu falei, sabe por quê? Porque com os conectivos a pessoa se perde. Se eu não tivesse feito o sabe por quê, claro, sabe por quê você não vai escrever na redação do Enem, sabe por quê? Não vai. Mas é a linha de raciocínio, Sim. é a liga. Os conectivos, quando a gente falar da competência 4, vocês vão ver, são a liga que junta a redação inteira. Aguardem a usa a todo competência. A A gente momento. usa para conversar, para construir nossas ideias. São palavras e expressões que servem justamente para fazer essa coesão e coerência. A gente fica, ai, conectivo. Meu Deus do céu. Mas você falou um mais? Olha só, Ana, eu penso isso mais, não sei o quê. Tô usando. Já é um conectivo. É normal, é natural. Não dificultem. Não dificulta. Não dificultem. Que já é Voltando aqui. difícil demais. Voltando aqui, então, só para concluir esse esquema, o corretor já vai estar na dúvida entre nível 4 e nível 5. Ele vai se perguntar, esse repertório, o melhor repertório dele, é produtivo? Ou seja, contribuiu para a argumentação? Sim, 200. 200 caso tenha cumprido todos os outros requisitos, claro. Não foi produtivo, foi só pertinente, só teve a ver com o tema, mas não ajudou em nada na argumentação. Meio que ficou solto ali. E aí os conectivos são importantes também para a gente explicar por que ele é produtivo. Os conectivos também vão ser úteis para você conseguir elaborar melhor essa sua explicação da produtividade. Tá tudo conectado, a redação é uma coisa só. Mas é isso, o corretor vai se perguntar, é produtivo? Sim, então nota máxima. Se não for, 160 pontos. Tenho certeza que muita gente já tirou 160 pontos na competência 2. Leiam a redação de novo, pessoal. Vejam o repertório que vocês usaram e tentem entender por que o corretor não achou que aquilo foi produtivo. Exato. Tentem entender. Tentem entender, Faz uma vocês análise vão crítica. encontrar a resposta. E agora que eu vi, ó, aqui que tá escrito o importante que eu acabei de dizer. Olha a observação que é colocada aqui. Posso ler? Posso ler? A exceção do repertório desenvolvido a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores, nível 2. Que só pode ficar no nível 2 Só mesmo. pode ficar no 2 mesmo. A presença de 2 ou mais repertórios de níveis distintos implicará sua avaliação no nível mais elevado. Por exemplo, uma redação que apresenta 3 repertórios baseados nos textos motivadores, nível 3, ou seja, 120 pontos, e um com uso produtivo de repertório legitimado e pertinente ao tema, nível 5, nota máxima, será avaliado no nível mais elevado, ou seja, na nota máxima. Pode usar 50 repertórios diferentes de cópia de texto motivador. Nem tem espaço para isso. Não tem. Mas se tiver um... Porque aí você vai fugir do tipo textual, já vai fugir, provavelmente. Escrever 50, não escrevam 50, né, pessoal? Mas se tiver um perfeito, é disso que você precisa. E aí pensa agora com a cabeça do corretor. Se ele começa a corrigir sua redação pela competência 2, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro procurar os seus repertórios na redação. Procurei da introdução, porque não é obrigado ser o da introdução. Da introdução, é legitimado. É pertinente, mas não achei produtivo. Deixa eu ver desenvolvimento. Legitimado, pertinente, produtivo. Beleza, já chegou no 5 da 2. Tá. Deixa eu ver vamos supor que não tivesse... Não chegou. Tá aqui, é uma cópia. Então não tem nenhum. Então, entendeu? Ele vai dar uma olhada ali, se compreender o tema, porque... E ele tem muito pouco tempo. E ele faz isso muito rápido. E depois que faz muito, é rápido. É uma coisa rápida. Por isso que você também não pode dificultar a leitura do corretor. Você tem que apresentar tudo isso muito bem estruturado, que é a competência 3, organização textual, projeto de texto, mas é tudo muito ligado. Então, assim, introdução. Repertório tá aqui. Ao mesmo tempo que eu estou avaliando se o repertório é legitimado, é pertinente ao tema e tem uso produtivo, também estou avaliando se ele está apresentando o tema, porque só vai ser avaliado o repertório se ele compreender o tema. E se ele está apresentando tese, porque só vai ser avaliado se ele apresenta a tese, já é uma evidência de um texto dissertativo argumentativo. E é assim que a cabeça do corretor funciona.
Trouxe um exemplo aqui para vocês de um repertório não legitimado. Já um nível baixíssimo, né? O não legitimado é o nível 2, se eu não me engano. Ele trouxe um exemplo, falou assim, de um texto de um aluno mesmo. Pode deixar, isso está ótimo. A internet é uma tecnologia que integra todo mundo, aproximando e ajudando no crescimento de diversas áreas e países. Aí tem o restante do parágrafo. É senso comum. Ah, tá. É uma opinião que qualquer um pode falar. Isso, não é legitimado. Não é legitimado. Deixa eu trazer aqui. Não. Ah, isso aqui é importante. Pessoal, já falamos, mas vale repetir. As informações atribuídas a essas fontes não serão consideradas repertório legitimado se estiverem presentes nos textos motivadores. Ou seja, se é informação do texto motivador, você pode colocar de um jeito parafraseado? Pode, mas não vai ganhar ponto nenhum por isso. Desde que você apresente outro. Tem que apresentar. A Constituição outro. é muito comum. Por A quê? Constituição. Por quê? Porque a gente considera um repertório que serve para qualquer tema. Mas chegou lá no Enem, tá no texto motivador Constituição como um dos exemplos, que acontece muito. Se você não demonstrar que você sabe além do que está no texto, extrapola o texto motivador, pode apresentar, mas é um repertório não legitimado. Olha só. Desde que você apresente outro. Apresentou outro, beleza. Nossa, imagina, a pessoa tem 3 repertórios Coringa. Constituição, fala um outro Coringa aí. Revolução Industrial. Revolução Industrial e Constituição. Aí nos textos motivadores São tem os dois. Revolução Industrial e Constituição. Já aconteceu comigo. Ai, estava com tudo na mente, aí chega lá, aí não vale. Tem que pensar outra coisa, ou coisa que não está no texto motivador. Pertinência e uso produtivo, a Lulu já falou, mas vale ressaltar aqui, quero ler diretamente do material do corretor com vocês. O que é pertinência? Que é, digamos, tem a legitimidade, a pertinência e a produtividade. A produtividade é o mais difícil de fazer, que é justificar por que você está usando aquele argumento em defesa do seu ponto de vista. Sim. Mas pertinência, que é o meio do caminho, vamos botar assim. Trata-se da associação do repertório legitimado, ao menos a um dos elementos do tema. Essa associação pode se dar por sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. Você ligar, basicamente você ligar e explicar que tem relação o repertório que você está usando com o tema. Ainda não é a produtividade, que a produtividade é você de fato mostrar que aquela seleção que você fez ali é para defender o seu ponto de vista, é para avançar a argumentação. A produtividade, que já é o terceiro nível, que é o mais difícil de fazer, ocorre o uso produtivo de repertório legitimado e pertinente quando o participante vincula esse repertório à discussão proposta, ainda que de forma pontual. É bom que tenha isso ainda que de forma pontual, porque até mostra que tem um joguinho de cintura dos corretores. Eles não são aqueles carrascos. Eles têm que ter um pouquinho de vista grossa para algumas coisas. Isso aqui, na verdade, tem uma grande sacada aqui. Olha só na pertinência. Trata-se da associação do repertório legitimado ao menos um dos elementos do tema. Quando a gente pensa na palavra pertinente, e a gente sabe que o tema sempre vai trazer uma especificidade, a gente pensa que o tema tem que ser pertinente à especificidade. E não. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, se eu lembrar da violência, que é muito mais fácil, um repertório relacionado à violência, não necessariamente à violência contra a mulher, é o repertório pertinente. Já é Agora, pertinente. olha o produtivo. Aí que vai vir a manha. Por quê? Ocorre o uso produtivo do repertório legitimado e pertinente ao tema quando o participante vincula esse repertório à discussão proposta. Ainda no mesmo exemplo, o tema é persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Quero citar Tropa de Elite. Era o assunto principal do filme? Não. Mas tinha muita violência? Tinha. E se eu quiser dizer que, de acordo com o meu ponto de vista, quem assiste muito esse filme violento pode replicar isso dentro de casa? Com as mulheres. Pronto, eu fui produtiva, porque eu peguei. Entendeu? Entendeu? Legal, Lulu. Por isso Ai, que meu não é Deus. tão complexo. Fiquei até arrepiada. Eu arrupiei. É maravilhoso quando você entende isso. Porque o aluno pensa que não, é pertinência, então tem que ser um filme que fale sobre violência contra a mulher. E a produtividade tem que mostrar que eu contextualizei muito bem. Genial, Lulu. Não, Genial. Pertinência é um... É por isso também ponto. que dá pra ter repertório coringa, porque igual você falou, a maneira como você apresenta. Porque às vezes pensei sim num filme violência contra a mulher, mas não apresentei bem. Já era. Aí não é nem pertinente nem produtivo, porque a maneira como você apresenta não foi estratégica. Pois é.
É por isso que tem muita gente que ainda não entende. Uai, dá pra citar um filme? Dá pra citar uma série? Dá pra citar um livro? Desenho animado? Desenho A animado. menina tirou 1000 usando Peppa Pig no tema Peppa Pig. publicidade infantil. Peppa Pig. Por quê? Eu nunca esqueci essa redação. Como é que linda. é? Como é que é? Ela dizia: antigamente, crianças que imitavam sons de porcos eram consideradas mal educadas. Hoje, com o desenho animado Peppa Pig, isso se naturalizou. Uma vez que... Aí falava da publicidade infantil. Olha só. Foi pertinente e, logo depois, juntou e Contextualizou. foi produtivo. Genial. Ai, olha só, vamos ler a introdução da minha redação que tirou 980. Vamos ler, citando meu próprio livro. Chegou a hora. Pessoal que está só ouvindo o podcast, estou mostrando a capa do meu livro, chama Das Cinzas de Onira. É a história de uma menina que perdeu a memória, vai morar na casa dos tios. Lá ele encontra um portal para um mundo fantástico, como Nárnia, como Coraline. Ai, eu fico arrepiado toda conta. Como Nárnia, ela encontra um portal para um mundo fantástico e lá ela descobre que nesse mundo de Onira, tudo acontece como aconteceu no passado dela. Ela perdeu a memória em um incêndio. Só que o mundo de Onira também foi destruído por um incêndio. E aos poucos ela percebe que tudo o que acontece no mundo de Onira tem relação com o passado dela. Os personagens têm a ver com o passado dela. A morte dos pais dela tem a ver com o que aconteceu no mundo de Onira. Vamos ler essa introdução, que foi da minha redação do Enem 2020. Qual foi o tema? O tema... Volta no seu slide para não tirar do meu aqui, Lulu. Não tem o tema aqui. Tem nos slides, lá no início tem. Não precisa. Não precisa? A gente, pela introdução, a gente tem que Tá descobrir bom, qual é o tema. Tá bom, isso. Se é isso que a gente ensinou, vamos ver se você está cumprindo, vamos então. lá. Vou ler esse texto que foi sobre doenças mentais. Vamos colocar assim. Era sobre estigmas associados... Não, fala já o falei. tema. Ai, tá bom. Tá. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, algo assim. Isso é. Estigmas associados, desculpa, Lulu, às doenças mentais no Brasil. Vamos lá. O livro Das Cinzas de Onira, de Humberto Manarino, retrata os efeitos nocivos que doenças mentais não tratadas podem ter na vida das pessoas. Na história, Olivia sofre com o fato de a família ter cortado relações com seu pai, portador de esquizofrenia, sob alegações infundadas de que ele poderia fazer mal à própria filha. Pera. Vamos fazer um combinado. Aqui a gente está fazendo análise do repertório. Do repertório. Depois, quando a gente estiver na competência 3, a gente tem que analisar de novo com a visão da competência 3 desse parágrafo. Vou trazer de novo, então. Tá? Porque é diferente. Concorda comigo? Concordo. Se a gente Totalmente continuar, diferente. se a gente continuar, e vamos continuar, tudo bem? Mas a gente tem que ter, nesse momento, estamos estudando competência 2, análise sobre o repertório, que é o que a gente quer que eles percebam. E depois o mesmo parágrafo, com base na competência 3. Com outra Com análise. base na competência 4, que também dá, porque vamos avaliar os conectivos. Vou trazer muito dessa redação ainda aí. Exato. É um excelente exemplo. Redação fantástica. Tirou 980. Maravilhosa. Lulu. Eu queria tirar Maravilhosa 1000. essa redação. Queria ter tirado 1000, mas vamos até aproveitar e falar. 1000 é sorte. É sorte. É sorte, porque os corretores são incentivados a não dar a nota 1000. É verdade. Porque Eu eles que têm que trabalho dar- com corretores do Enem posso afirmar que eles se sentem inseguros. Porque toda vez que um professor dá 1000, ele é chamado, tem que fazer um... Tem que justificar porque deu 1000. porque deu 1000. E aí... Mas enfim, tirei 980, E aí, eu tô Dois tem que felicíssimo. dar 1000, ou seja, os dois não... Tem que dar sorte. Enfim, É. tô felicíssimo com 980 e vamos continuar. Falei do livro, expliquei um pouquinho da história, percebe? O que é isso, então? Isso é pertinência. Primeiro, é legitimado. Não tá no Legitimado. texto motivador. Legal. É um livro. É um livro. É um livro. O livro das Cinzas de Onira, de Humberto Manarino. Humberto Manarino. Não consigo falar esse nome sem fazer isso. Mamma mia. Humberto Manarino retrata o quê? Os efeitos nocivos que as doenças mentais não tratadas podem ter na vida das pessoas. Ponto. Olha só, é breve. Você não está contando a história inteira do livro. Não dá, porque não é um texto narrativo. Você está pegando a parte importante, que o livro tem muito mais história para ser contada. Mas você lê o tema, opa, o que eu posso tirar do livro para botar nesse tema? Olha só. Se o tema fosse violência contra a mulher, será que mesmo que esse não seja o assunto do seu livro, você não conseguiria falar? Mesmo que fosse violência psicológica, Eu tava planejando Porque ela- citar o meu livro em qualquer tema que qualquer viesse. tema. Mas Então você entendeu eu tava a jogada. planejando. Mas felizmente o tema que veio... Calhou teve- de ser muito calhou- pertinente. Pô, o pai tem esquizofrenia, tal e tal e tal, e vai machucar a própria filha. Foi Então, perfeito. Então você pegou a parte. Olha a manha.
é a percepção de pegar qual é a parte mais relevante para esse tema que eu posso citar. Porque não dá pra contar a história toda. Por mais que a gente queira. Às vezes a gente quer contar a história toda ali. Pô, cara, foi tão genial, tem tanta relação com o tema que eu queria contar a história do livro. Mas você não pode fazer isso. Não pode. Mas eu me empolguei e eu fiz mais uma frase sobre o tema. Essa outra Fiz parte mais uma é frase. importante também pra contextualização. Na história, Olivia sofre com o fato de a família ter cortado relações com seu pai, portador de esquizofrenia, sob alegações infundadas de que ele poderia fazer mal à própria filha. Antes de você comentar, Lulu, geralmente não é muito legal usar 4 linhas para fazer essa contextualização. Tipo, eu já vi introdução, tipo, no máximo 5, 6 linhas. 3 linhas. 3 linhas. Eu usei 4 linhas. Mas é que ficou muito bom. É. Tipo, eu sei escrever, pessoal. Eu sou bom escrevendo. Eu tenho um livro. Eu consigo, por acaso. eu consigo ter um joguinho Eu de sou um cintura. Por acaso, eu sou um escritor. Mas, geralmente, isso já começaria a ficar um pouquinho demais, creio eu. Se você sabe o que você tá fazendo, Se eu sei o que eu tô fazendo, não de tem boa. problema. Percebam o que eu fiz na sequência. Não acabou aí, não. Acabou aí, não. Apesar de ficcional, o romance entra em sintonia com a nefasta perpetuação do estigma associado a essas enfermidades no Brasil, já que a omissão estatal diante do assunto frente à população e o negacionismo de muitos ampliam as consequências perversas que os estereótipos infligem a milhões de brasileiros. Ponto final. Lindo. Vamos fazer uma análise, então, agora em cima da competência 2. Da competência 2. 2. Legitimado, pertinente e Legitimado produtivo? porque estamos falando de um livro. Ele não está nos textos motivadores. Beleza, é legitimado, todo mundo entendeu que é legitimado. É pertinente ao tema. Por quê? Porque estamos falando... Adorei. Da história do pai que tinha problema. Ele era esquizofrênico. Então é pertinente. Porque o tema era doenças mentais. Estigmas associados às doenças preconceito, então, associado às doenças mentais. E aí, essa parte aqui, que é o pulo do gato, que é a produtividade, que vem, apesar de ficcional, que é quando você faz a contextualização. É por isso que eu falo, o repertório na introdução, ele te auxilia de uma maneira muito mais fácil, porque você faz essa contextualização. Eu acho mais fácil também. Muito mais fácil. Apesar de ser uma ficção, o romance entra em sintonia com a nefasta perpetuação do estigma, a palavra do tema aqui. Estigma. Isso é muito importante pra gente o quê? Demonstrar que estamos compreendendo o tema por completo, que é a primeira exigência da competência 2. Olha. A perpetuação do estigma. Aqui. Ah, tá. Perpetuação do estigma associado a essas enfermidades no Brasil. Já que, quando ele usa já que, você está demonstrando o seu ponto de vista. Vou começar a tese aí. A tese. Que aí já projeto não é... de projeto texto, de competência texto. 3. Mas tudo bem. Tá vendo como? Exatamente, você fez uma visão de corretor. Tô analisando o repertório, tô seguindo aqui, já tô vendo o projeto de texto, porque isso também tá de acordo. Ele começa com o repertório, ele não fugiu do tipo textual. Ele trouxe repertório legitimado, pertinente e produtivo. E quando você traz repertório legitimado, pertinente e produtivo, por mais que isso seja pontuado, avaliado na 2, isso significa também que você tem projeto de texto. Porque se você não tivesse projeto de texto, você não saberia fazer isso. Projeto Legal. de texto é tudo. E aí vem com a tese, que evidencia o seu ponto de vista, que também é competência 2. Que também que não é só Porque expor é texto ideias, é dissertativo defender argumentativo. ponto de vista, que é o texto dissertativo e argumentativo. Já Gosto que cada vez mais dessa gosto minha cada vez introdução. mais dessa redação. Essa redação é perfeita para exemplificar. Já que a omissão estatal diante do assunto à frente da população e o negacionismo de muitos ampliam as consequências perversas que os estereótipos também associa ao tema, infligem a milhões de brasileiros. Beleza, fechou perfeitamente, fez relação com o tema, aí o corretor vai pensar assim, quero ver se ele vai falar sobre a omissão estatal no primeiro desenvolvimento e se ele vai falar sobre O negacionismo no segundo. Isso aí já é a mente dele para competência 3, porque tudo tem relação. Mas a gente vai desmembrar a competência 3 na próxima aula. No próximo. Só para vocês terem, porque não adianta estudar separadamente também. É como nas habilidades e competências do todo, Enem. Todas as competências têm sentido entre si. Faz muito sentido quando você entende dessa forma. Certo? Maneiro. Posso passar? Pode. Vamos lá, então. Não trouxe a minha redação completa, mas no Mestres Cast a gente vai acompanhar ela completa. Vou falar da minha proposta de intervenção
na competência 5, vou falar dos Isso. meus parágrafos de desenvolvimento Na 3. na 3, talvez na 4 também. Não lembro, eu fiz esses slides já tem um tempinho, mas eu botei a minha redação completa assim, vocês ainda vão ver muito. Olha só, esse slide aqui também é essencial. Mais importante do que o repertório em si é a forma como você justifica o uso dele, é a produtividade. Essa é a diferença entre o 160 e o 200 na competência 2. Você pode usar um repertório legitimado e pertinente, mas se você não sabe explicar por que você está usando ele, ele não vai ser produtivo. Tem mais coisa, tem mais coisa. Exemplos, porque o material dos corretores eles trazem muitos exemplos. Exemplos de textos exemplares e exemplos de textos que pecaram. Eu não lembro exatamente o que foi este exemplo aqui, mas eu quero ler. Vamos ver o que o aluno escreveu e quais foram os comentários do corretor da redação. E é claro, esses comentários aqui não vêm na correção da sua redação. É chato isso, né? Mas, enfim, o corretor tem 3 minutos e ia demorar demais. Pessoas fazendo a prova, Não dá para ter um comentário muito específico, Na mas... minha plataforma é assim, bem detalhado. Como é que é a sua plataforma? Você tem plataforma de redação? Minha plataforma de correção de redação, com corretores que são corretores do Enem também, você vai receber marcação em cima do próprio texto por competência. Tem que saber no que você está errando. No Enem você pode até não ter essa resposta, mas você vai se preparar tanto que quando chegar lá... E nesse material dos corretores, pessoal, tem comentários mais aprofundados, justamente para a gente conseguir se basear e conseguir entender melhor. Vamos lá. Quero ler para vocês esse parágrafo, pelo visto é desenvolvimento. Não, é introdução. É introdução. Contexto de introdução. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto... do quê? Fruto do... Nossa Senhora. Não entendi também. Fruto de Alguma alguma coisa de algoritmos. Fruto de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Meu Deus, que palavra é essa? Tá vendo que complicação a letra que não dá pra entender? Se o corretor não entende, isso prejudica a sua argumentação. Prejudica a argumentação inteira. Prejudica. Mas sua letra não tem que ser linda, mas tem que ser essa legível. palavra aí tá difícil. Tá difícil. Vamos ver os comentários sobre essa introdução. Nesse trecho, verifica-se que o participante apresenta repertório legitimado na menção à Constituição Brasileira de 1988, sem pertinência ao tema na referência direta. Observe que o trecho "todos são livres e possuem liberdade de escolha" não recupera os elementos do tema manipulação do comportamento do usuário ou controle de dados e nem se associa à internet. Só falou que todos são livres, mas o que isso tem a ver com o tema? Não falou, então não foi nem pertinente. Contudo, a pertinência ao tema é encontrada no uso produtivo que o participante faz desse repertório legitimado, visto que ele vincula a ideia de liberdade à falta de privacidade que os usuários enfrentam no mundo virtual, recuperando o elemento manipulação do comportamento da proposta da redação. Ou seja, diretamente não foi pertinente, mas por ser produtivo, automaticamente virou pertinente. Que foi que eu fiz a relação também com um filme de Tropa de Elite para violência. Exato. Entendeu? Exato. Se você conseguir ser produtivo, parabéns, já conseguiu todo o resto. Mira... Sim, porque a produtividade justifica o uso dela para aquele argumento, para aquele tema. Então pronto. Então sim, mas é melhor que você já vá matando tudo. Matando tudo. E aí eu marquei a última frase, ó. Por essa razão, consideramos que o uso produtivo do repertório transformou o repertório que até então era apenas legitimado em repertório legitimado e pertinente. Mira no produtivo, pessoal. Desde que seja um negócio legitimado, que não está nos textos motivadores, não fica pensando, eu vou fazer um pertinente para depois ir pro produtivo. Vai produtivo. Seja produtivo, ponto final. É mais simples do que parece, tá? É mais simples do que parece. Tô com raiva. Ó, eu trouxe aqui alguns exemplos de vídeos, de canais, pessoal, que falam muito sobre repertórios. Tem a Lulu, tem a Luma, tem o Felp. Gente incrível, gente incrível. É claro que aqui... a nossa proposta não é vamos falar durante 15 minutos de repertórios coringa. Não é a proposta do Mestre Sketch, e tá tudo bem. Precisa também ter vídeos assim? Claro, já tem um monte no YouTube.
Gente, procura repertórios coringas, como é que é? Repertório para qualquer tema. É claro que não é só decoreba, não fica só decorando, pelo amor de Deus. Você ia gostar do meu curso de repertório que você não assistiu. Ai, Gratuito. Lulu, você ia gostar do meu livro que você não leu. Toma! Você podia ir embora sem essa, amigo. Bem feito. Nossa, Mandou bem, mandou bem. Tudo bem, tudo bem. Ai, Deixa o a celular gente tá aqui tão pra passivo-agressivo. Nossa, Ele já me odeia depois dessa. tem mais Não, coisa. porque o meu... Agora eu tenho que justificar, tá bom? Por quê? Porque... Ele tá sem graça, ele tá arrependido. Eu tô sem Eu graça, não, mas achei eu engraçado, levei na foi brincadeira, ótimo. foi ótimo, claro. Calma aí. Por que eu falei que você ia gostar? Porque não é coisa de repertório coringa, é explicar o contexto. Por exemplo, eu vim a isso é muito Brasília, bom. vim a Brasília para gravar artigos da Constituição para usar na redação. Mas eu venho aqui e eu sempre falo, por que eu escolhi Brasília para isso? Contextualizando, falo coisas importantes de Brasília e depois eu vou para a segunda parte e trago um artigo para cada eixo temático. Olha só, o próximo slide já é da próxima competência. Então, encerramos os slides. Mas vamos amarrar, vamos finalizar Vamos. aqui para o pessoal que está assistindo, para darmos o fim à competência Resumo. 2. Resumo Resumo. da ópera da competência 2, para quem viu até aqui. Lembrando, deixa o like no vídeo. Vamos lá, competência 2. Qual é a primeira coisa avaliada? Compreender o tema da redação por completo. Isso. Depois, Aplicar... não. Sem ler. Não. Sem ler, sem ler. Compreender o tema. isso. O repertório é a última coisa. Texto dissertativo argumentativo? Isso. Tem que ser um texto dissertativo, não é uma narração tipo das cinzas de Onira. Para aí sim, o repertório ser avaliado. Para aí sim o repertório ser avaliado. Então são 3 vertentes. Primeiro, compreensão do tema. Segundo, tipo textual. Terceiro, repertório sociocultural. E aí o repertório também tem 3 vertentes. Se ele é legitimado, se ele é pertinente e se tem uso produtivo. Mira no produtivo e você, Desde que seja legitimado. desde que seja legitimado. Mira no Exato. produtivo e é sucesso, pessoal. Saiba compreender o tema, saiba entender, interpretar um texto, interpretar um tema e saber elaborar argumentos em cima disso. Isso é muito mais importante do que só decorar e fazer uma redação e entrar na faculdade. E é essa a nossa meta. É isso. Eu acho que conseguimos encerrar muito bem esse episódio. Ficou muito legal. Estou muito feliz. Ficou muito legal. Obrigada, Humberto, pelo convite mais uma vez. Me sigam nas minhas redes sociais, Poxa Lulu. @poxalulu. Poxa Lulu, Sigam muito a mim, fácil, hein? @humberto.man, de Manarino. Sem o Manarino. Arino. E é isso, pessoal. Agradeço a vocês e nos vemos no próximo episódio sobre a competência 3, em que eu vou trazer minha redação completa, eu acredito. Deixa eu ver nos slides aqui, só para não falar besteira. E se for com alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários. Deixa que a gente nos tá aqui pra te ajudar. comentários. Eu trouxe a minha redação completa? Trouxe a minha redação completa para a competência 3. Então Aí tá vocês vão ver tudo do projeto de texto. Vejo vocês na próxima, pessoal. Lembre de deixar o like, @mestrescast. Na verdade ainda não tem, mas eu vou criar um Mestrescast, senão vão roubar de mim. @mestrescast. Beijo. Até a próxima. Mestres do Enem.